àqueles que estão nos acompanhando pela internet, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 em diante. Primeira carta de João é antes de Apocalipse, ali um pouquinho, tá bom? Para facilitar. Muito bem. Amados, verso 7 diz assim: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Porque, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. É óbvio que eu vou dar uma resumida na história aqui, porque tem assunto para mais de metro nesses textos aqui, nesses versos, né? Mas eu gostaria de conversar com vocês, ainda que de maneira resumida, sobre dimensões do amor segundo João. É interessante que a gente já estudou sobre, aliás, ainda não sobre Paulo, né, que é 1 Coríntios 13. Nós sabemos que sobre o amor está registrado também em Hebreus, capítulo 13, já vimos alguma coisa. Pedro também fala na sua carta a respeito do que é o amor. E hoje, então, além de Paulo, além de Pedro e além do autor aos Hebreus, nós vamos estudar aquilo que um pouco circunda o assunto do amor, segundo o apóstolo João. A primeira dimensão que eu gostaria de compartilhar com vocês é a dimensão do equilíbrio. É muito importante isso, meus irmãos, porque na carta de João, em particular, aparece pelo menos 28 vezes o verbo amar e 18 o substantivo. Então, quase todas as referências em que aparece na perícope do capítulo 3 até o capítulo 5. E nós estamos exatamente no meio onde o amor é falado de maneira intensa. Na verdade, apenas 4 vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus é alguma coisa, no Novo Testamento. Deus é luz, 1 João. Deus é Espírito, João capítulo 4. E Deus é amor, 1 João capítulo 4, verso 7. Então, a gente precisa resgatar o equilíbrio, porque é justamente a falta do equilíbrio que nós não temos autorização nenhuma para sobrepor qualquer uma dessas coisas que Deus é sobre outras coisas que Deus também é. Na verdade, Deus é várias coisas e elas estão em absoluta harmonia. É este conceito que no nosso coração às vezes está em desarmonia e a gente realça às vezes a iluminação, ou realça às vezes o fato de Deus ser espírito, ou realça às vezes em que a Bíblia fala que Deus é amor, e nos esquecemos também que em outro lugar, na carta aos Hebreus, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Por que eu coloquei em último lugar? Porque Deus é luz, está apresentado aí a gente leu isso logo no início, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 5 em diante. Deus é luz, nós precisamos andar na luz para mantermos comunhão com Ele e comunhão com os nossos irmãos. Então, é o desequilíbrio disso que traz, entre outras coisas, afirmações como, por exemplo, aqueles que vão tentar enfatizar a existência atual daquilo que nós podemos enxergar
em detrimento daquilo que nós não podemos enxergar, são aqueles conhecidos como existencialistas, mas aqueles que dão ênfase naquilo que nós não podemos enxergar, em detrimento daquilo que nós podemos enxergar, são aqueles espiritualistas. Eu posso até dar nome, mas só com isso já tem informação mais do que suficiente para perceber que tem gente que quer optar entre a existência e a espiritualidade, ou seres espiritualistas, né? E a gente não precisa optar entre um e outro, porque, na verdade, a Bíblia não diz tudo sobre Deus nessas 4 afirmações, mas essas 4 afirmações elas devem ser ditas sempre de maneira conjunta. É o fato dessa falta de equilíbrio que, por exemplo, os teístas abertos, já disse isso algumas vezes, que veio, por exemplo, no Brasil como o Ricardo Gondim, há um tempo atrás eu estava no seminário, quando ele começou a afirmar essa coisa, rompeu com a igreja e hoje está indo por onde ele está indo, né? Onde começa a querer reescrever a palavra de Deus e, literalmente, tem uma dificuldade enorme, porque um dos grandes defeitos que essa influência veio de fora, né? Sempre uma influência que vem de fora para chegar aqui no Brasil, que são dos free willistas, free de livre, will de vontade, né? Free will de vontade livre, são esses free willistas. Os teólogos da abertura de Deus que trouxeram essa influência e literalmente colocaram isso numa relação quebrada, dando ênfase mais no amor em detrimento de todas as outras coisas que a Bíblia diz que Deus é. E nós não temos autorização para dizer que Deus é amor, que acima de tudo Deus é amor. Onde é que está escrito acima de tudo Deus é amor? A Bíblia diz que Deus é amor na sua essência, mas diz que ele é um monte de coisa e não acima de tudo. Então ele é amor, ele é luz, ele é espírito, é fogo consumidor e um monte de outras coisas que a Bíblia apresenta sobre ele. Então a primeira coisa que a gente precisa resgatar para nós, na dimensão do amor apresentada por João, como ele diz que Deus é luz, é este equilíbrio entre aquilo que nós entendemos que é amor e todas as outras coisas que a Bíblia diz a respeito de Deus. Segunda coisa, a gente deve resgatar não só a dimensão do equilíbrio, mas a dimensão do relacionamento redentivo. Lá no verso 7, amados, amemos. Nós somos amados, amemos. Isso, uns aos outros. E ele começa a fazer afirmações, ele fala, por exemplo, do filho, né, em particular, porque ele está falando da procedência desse amor, que é a procedência do Pai, do Filho e do Espírito, mas a procedência vem no relacionamento da Trindade. E nesse relacionamento ele fala do Filho várias vezes, no verso 9, nisso se manifestou o amor de Deus, e em Deus ter enviado o seu Filho. Então Deus aqui, obviamente, é o Pai. E ele também fala, no verso 10, ele nos amou e enviou seu Filho, tá vendo? Então, este aspecto da procedência, que é na divindade, no próprio relacionamento entre o Pai e o Filho, não é citado aqui Jesus como sendo Jesus, neste caso em particular do amor, ou de Jesus sendo Cristo. É manifestado como sendo o Filho. Porque a procedência que nós encontramos na relação nossa, uns aos outros, é na relação que Deus Pai tem com o seu Filho. Então, a relação que o pai tem com o filho, obviamente, é diferente da relação que nós temos com o nosso pai, porque a fé que Cristo tinha para com o pai não é uma fé salvadora, porque Jesus Cristo não precisava ser salvo de absolutamente nada. Então, a fé de Cristo no pai não é uma fé redentiva. A nossa fé é, porque nós dependemos dele para a nossa salvação. Perfeito? Então, embora haja essa distinção, por isso Jesus diz, eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Há um relacionamento bem diferente de Cristo com o Pai do que o nosso relacionamento de fé com o nosso Pai, mas a base do relacionamento de amor é o fato do Pai ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Nasce na própria divindade, mas, entre outras coisas, isso deve ser derramado entre nós, já que a Bíblia também diz assim, só escuta, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. E ele diz ainda em outro lugar, pois nós também outrora éramos nesses. Nesses é insensato, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, olha lá, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O ódio, a existência do ódio é uma marca de uma pessoa não regenerada.
Por isso que Davi lá diz, está vendo os seus inimigos? Eu os odeio com ódio consumado. Ele sabe que não dá para continuar andando diante de Deus com ódio no coração. A gente tem que ter limpeza no nosso coração, como Cristo tem na relação dele com o Pai. Essa é a base. Então, ele mandou para nós a vida de seu Filho, Jesus Cristo. Então, esse amor aqui, que é um amor redentivo, porque ele diz lá no verso 9, eu quero fazer questão de enfatizar isso, é o seu Filho unigênito, para a gente viver por intermédio dele. E ele diz no verso 10, nos amou pelo seu Filho, enviando como propiciação pelos nossos pecados. Então, falar de amor em Cristo é falar de uma vida que antes estava perdida e foi achada. Tem nada a ver com elementos de Deus é amor, e a gente transforma a palavra amor destituída, seccionada, num esgarçar das nossas definições, demonstrando que ela não tem relação nenhuma com a redenção. Se nós, como eu disse lá no capítulo 1, no verso 1 em diante, ele diz para que a nossa alegria seja completa. A alegria que nós temos a passar às pessoas de adiante, aos nossos irmãos e a quem nós queremos passar, é uma alegria de redenção. É uma alegria de quem foi redimido, é uma alegria de quem foi restaurado, é uma alegria de quem estava devendo diante de Deus e não está mais. Essa é a base da nossa relação com os nossos irmãos, e isso deve ser a base da nossa relação com as outras pessoas, dizendo aos outros que não, eu posso me relacionar com você, mas eu não mereço, eu também não merecia. Mas eu não faço nada, eu também não fazia. Na verdade, eu nem sei porque você chega até mim, eu também nem sei porque que Deus chegou até mim. E todos nós temos a base na relação do pai para com o filho, a base das nossas relações. Veja que a própria oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem são os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Lembra que nós tínhamos uma dívida, jamais se esqueça disso. Por quê? Porque existe amor redentivo. Amor redentivo. Amor redentivo. Eu ouço às vezes as pessoas falarem de amor e não ouço a palavra redenção parecer absolutamente nada. Não é esse tipo de amor que Deus manifesta. Aliás, ele diz que ele manifestou este amor redentivo, e é por causa dessa redenção que ele diz no verso 7, aquele que ama é nascido de Deus. Nós não temos capacidade em nós mesmos para amarmos. Essa capacidade não existe em nós. É por isso que Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito, o primeiro deles, é o amor, irmãos. Então, existe a possibilidade de exercermos um relacionamento, como é isso que Deus quer, amado. Amemo-nos, desde que nós entendamos que este amor está absoluta e intrinsecamente relacionado à relação de perdão de pecados. Veja que ele também diz aquele que é nascido vem de um verbo que dá ênfase, basicamente, de alguma coisa que aconteceu no passado e que fica reverberando e não para mais. Então, se nós nascemos de Deus, Deus fez algo em nós, o amor vai se vir como ondas cada vez mais, e nós não só amamos, mas eternamente continuaremos a amar os nossos irmãos. Então, se nós temos dificuldade de amar os nossos irmãos, a gente precisa prestar atenção se não há necessidade da purificação para voltar. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade entre nós. Não precisa ser um gênio para poder dizer isso. Nós dizemos isso na profissão de fé. Vocês me viram perguntando para a liderança, vocês não são pecadores? Somos. Nós somos pecadores, irmão, não tem jeito. Agora, com o Espírito de Deus dentro de nós, com a modificação celestial dentro de nós, com a regeneração produzida, com o Espírito que ele diz, o Filho unigênito, para vivermos por intermédio de Jesus Cristo. Então, graças a essa nova vida, é que nós conseguimos amar uns aos outros. Por quê? Porque Cristo mostra qual é o exemplo para nós. Ele nos amou e isso nos constrange, sendo nós ainda pecadores. Depois uma pergunta que eu sempre faço aqui, né? O que é que da nossa vida espiritual pode ser explicada única e exclusivamente através da nossa relação com Deus? Uma boa pergunta. Porque se tudo pode, joga Deus fora, toda a nossa vida se explica sem Deus, tem alguma coisa faltando, porque tem coisas da nossa vida espiritual que só quem é novo, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, tem capacidade dos céus para poder produzir.
Veja que ele diz assim, lá no Antigo Testamento, isso é coisa antiga, não é coisa nova, dizendo que Deus circuncidaria o nosso coração para amarmos o Senhor. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Lá atrás. Então, com a circuncisão operada dentro de nós, com uma absoluta mudança, sendo que nós estávamos mortos e agora estamos vivos, é que existe a possibilidade de amarmos a Deus e, por consequência, amarmos nossos irmãos. Veja que interessante que ainda ele diz que Deus nos amou primeiro, no verso 19. Isso é muito importante porque tem gente que acha que a escolha de Deus, eu não sei de onde que ela tira isso, é baseada na presciência de Deus. Na verdade, Deus viu o que nós faríamos e como nós o amaríamos, nós não amaríamos ninguém porque a gente estava morto em nossos Deus. O morto não faz nada, irmão. O morto não ouve, o morto não cheira, o morto não vê. Pelo contrário, nós, como lemos aqui, éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós odiávamos Jesus Cristo. E nessa relação de uma resposta de quem estava absolutamente longe de Deus, a Bíblia diz, Deus nos amou primeiro. Não tem presciência nenhuma, irmãos. Esquece isso, joga fora isso. Porque se for baseado na presciência, o único lugar que cabia para nós era o inferno. Antes de acontecer as nossas respostas amorosas a Deus, a gente jamais deve se esquecer que Deus precisa primeiro vivificar a nossa vida. Por isso Paulo diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. E agora vivos, amamos porque Deus está vivo. Isso. Amar é relacionamento de vivo para com vivo. Amar aos irmãos é um relacionamento de vivos com vivos. Quando a gente começa a ter dificuldade, porque a gente não entende que o amor aos irmãos é derivativo da nossa relação com Deus, aí a gente começa a ter alguma estranheza, alguma dificuldade. Porque nós somos pecadores. Graças a Deus estamos batalhando, buscando o enchimento de Deus. A gente deve fazer isso, todos nós. Mas não coloque o fato de sermos pecadores como um empecilho para que nós nos relacionemos com Deus e com os nossos irmãos. Dificulta, mas não impede. Dificulta, mas não impede. Dificulta, mas não impede. Ame seu irmão. Amor redentivo. Ame seu irmão. Porque uma das dimensões não é só este amor, uma dimensão do equilíbrio, mas é também a dimensão do relacionamento redentivo. Tem mais coisa, mas vamos para frente. E lá no verso 12 tem a dimensão do aperfeiçoamento, onde ele diz, várias vezes ele diz isso aqui, mas no verso 12 ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Interessante, né? Por que será? Aí tem gente que diz que é o nosso amor a Deus. Alguma coisa vai melhorar em nós à medida que nós permanecemos amando a Deus e amando aos nossos irmãos. Você já ouviu falar que Provérbios diz que o ferro com ferro se afia? Então, para você afiar uma faca, eu nunca vi alguém afiando assim. O que você está fazendo? Estou afiando. Não vai acontecer nada. Você vai desafiar, desafinar a faca, vai desamolar a faca, não vai dar certo. Por quê? Porque você põe esmeril e começa a sair faísca. Exatamente. Na nossa relação uns com os outros, em Cristo Jesus pode sair a faísca que for, porque se o amor permanece em nós, a gente insiste em amar uns aos outros. A gente não desiste de amar uns aos outros. Porque nós sabemos que, às vezes, nossos irmãos não são flor que cheire. Mas, às vezes, nós também não somos flor que cheire. Às vezes, a dificuldade é do nosso irmão e, às vezes, a dificuldade é nossa. E é isso que é bonito. Que neste trabalho mútuo uns com os outros, Deus vai aperfeiçoando. É assim que acontece. Não é assim no casamento? Aqueles que têm mais tempo de casado, tem aí, no começo era de um jeito e foi. Quantos perrengues teve aí no casamento? Umas pá dele, umas trincas dele aí. Então, e hoje você vai vendo que, nossa, chegamos aqui por graça, por bondade, mas não sem atrito. A gente não chegou
sem que Deus a aperfeiçoasse. Lembra, a nossa casa é o primeiro lugar onde Deus utiliza como verdadeiro laboratório para que a fé seja aperfeiçoada dentro de nós. Eu vou repetir, a nossa casa é o primeiro lugar que Deus usa como um laboratório para aperfeiçoar a fé que Ele colocou no nosso coração. Então, a fé, esse amor, ele é aperfeiçoado. A gente ama, mas certamente a gente pode amar de outras maneiras e amar mais. Mas, além disso, tem a dimensão do comprometimento público no verso 15. Isso é fácil. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu coloquei aqui porque só tem uma versão, que é a nova versão internacional, que trouxe esta tradução correta, que nas outras passa despercebido, porque as pessoas podem entender que o confessar aqui é um confessar individual, lá no banheiro. Jesus, eu confesso o Senhor. Não, negativo, não tem nada de banheiro não, irmão. Não tem nada na sua casa, entra no seu quarto em secreto e confessa Jesus em secreto e teu pai. Negativo. Aqui, a palavra que é usada para confessar é confessar publicamente. Então, o que significa que existe a dimensão do comprometimento público. O caráter público da confissão mencionada por João foi corretamente resgatado pela NVI, onde lá, se alguém de vocês tem, está escrito confessar publicamente. Um confessar, obviamente, que envolve entrega e obediência. Exatamente, porque se a gente confessa publicamente e não se entrega a Jesus Cristo nem obedece, as próprias pessoas vão esfregar na nossa cara que a nossa confissão está meio esquisita. Mas a confissão aqui ela é pública. Lembra? Aqui nós estamos em João. Mas João entendia, o único dos apóstolos que ficou na crucificação de Cristo foi quem? João. Todo o resto, azou fora, e Jesus diz, João, eis aí sua mãe, Maria, eis aí seu filho, cuidam do outro. É isso. Foi o único que foi macho o suficiente para confessar Cristo até o fim, independente das consequências que vierem. Mas muitos outros, não foi João que foi o líder do colegiado apostólico, foi Pedro. E Pedro, na hora que dizia, você? Ele diz, não, não sou eu não. Tem certeza, nunca vi mais gordo nem mais magro. Andou sobre as águas, teve os pés lavados por Jesus. Experimentou coisas que ninguém experimentou. Você conhece Jesus, você fala como ele, você se veste como ele, você andou com ele. Eu não. E Jesus só olha para a cara dele e diz, eu não te falei? Porque confessar em casa todo mundo faz, mas publicamente a conversa é bem diferente. Por quê? Porque aquilo que as pessoas tinham por Cristo, aqueles que confessarem vão ter por eles também. E Jesus adverte, se me odiaram a mim, vocês não são maiores do que eu, também vão odiar e perseguir a vocês. Então, uma dimensão do amor, você diz que ama e nós dizemos que ama, precisa confessar publicamente, se comprometer diante dos outros por este relacionamento com Cristo. Nós temos também a dimensão do encerramento, no verso 17. A coisa mais importante, escreve o que eu estou te falando, a coisa mais importante da tua vida é isso que está escrito aqui, Nisto, verso 17, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, não, esquece quanto você tem, quanto você não tem, o curso que você fez, o que você não fez, as coisas que você gostaria de fazer, mas que você não fez, as que você fez, mas que você gostaria de repetir, qualquer coisa, tudo isso é maravilhoso. Mas o que conta no final da história é no dia do juízo. Então, ele repete por 4 vezes que nós devemos manter confiança. Como é que eu e você mantemos confiança no dia do juízo? Só tem uma resposta. Para a gente ter confiança no dia do juízo, que neste contexto, ele diz no verso 18, no amor não existe medo, em Cristo não existe medo, na nossa relação com Cristo não existe medo. Então, se nós vivermos como crentes, confessando publicamente, amando a sua igreja e fazendo isso de maneira consistente e insistente, nós não precisamos ter medo do dia do juízo. Porque Deus vai aperfeiçoando o amor que Ele colocou no nosso coração, e em virtude disso, mesmo que a gente saiba que Cristo vem, se a gente está amando a Cristo agora, a gente espera com alegria a vinda dEle, é o contrário. Então, aqueles que ficarão desesperados pela vinda de Cristo, vede que a vossa salvação se aproxima. Então, eu vejo um monte de gente citar no amor não existe fora o medo, e nem fala do dia do juízo. Como se isso aqui fosse alguma espécie de autoajuda que Deus está promovendo para a gente poder simplesmente ter coragem nos dias de hoje e sermos pessoas corajosas. Tem nada a ver com isso. A coragem aqui é de confessar Jesus Cristo em público. A coragem aqui é para amar a sua igreja.
A coragem é para insistir em se relacionar com pessoas que são indignas do mesmo jeito que nós também somos. A coragem aqui é para vivermos como crentes, para que no dia do juízo a gente não tenha medo, porque tem gente que não vive como crente e no dia do juízo vai temer o Senhor. Então veja que temer a morte e temer o juízo não combina com aquele que foi amado por Deus, que o amor de Deus é aperfeiçoado, que ama a relação dele com o Pai, que se manifesta publicamente com isso, que insiste em manifestar com seus irmãos, pessoas que vivem dessa maneira. Aí diz o texto, a gente, aperfeiçoados por Deus, devemos ter confiança no dia do juízo, que vem o juízo, que nós sabemos que o juízo era para nós, mas Cristo recebeu em nosso lugar. E como diz Paulo, a graça de Deus trabalhou muito mais do que todos eles, mas não ele, a graça de Deus com ele, e ele trabalhou para que a graça não se tornasse vã, para que a graça não se tornasse inútil, para que a graça não se tornasse inócua. Então, dá a impressão que Cristo, algumas pessoas que dizem que Cristo morreu por eles, você olha assim, mas tem certeza? Porque não mudou nada. Não tem aspectos redentivos nessa vida. Não tem coisas que só se explicam nessa vida através da relação dela com Deus. Porque se tiver, Deus pode vir no dia do juízo, que nós mantemos confiança, porque a gente sabe que o nosso lugar não era ali. Mas que em Cristo o nosso lugar passa a ser na presença do nosso Pai. Então, você quer não ter medo? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Obviamente, o medo produz tormento. E tem muita gente atormentada, então, pelo dia do juízo. E eu espero que você saia daqui estimulado e animado a continuar amando a Deus e aos nossos irmãos. Porque fazendo assim, automaticamente, Deus nos dará confiança no encerramento da nossa vida e no encerramento da história como nós a conhecemos. Tem gente, irmãos, que quando a gente fala de morte, a pessoa até arrepia, fala de qualquer assunto. Não é um assunto que a gente gosta de falar da morte, mas quando a gente olha da perspectiva de Deus, a gente deve se alegrar, porque a morte, não estou mandando ninguém se matar não, tá bom, gente? Eu só estou dizendo que o dia que Deus resolver nos chamar, a morte, ela apenas nos aproxima do nosso Redentor de maneira definitiva, tá bom? E por fim, a mais fácil de todas, se nós fazemos tudo isso, e ele diz no verso 21, temos da parte dele esse mandamento. Então, é uma ordem, amar a Deus e aos irmãos. Então, lá no começo, ele diz, amados, amemo-nos. Olha que coisa maravilhosa. Dentre as dimensões do amor, a dimensão do equilíbrio, a gente deve manifestar todas elas. A dimensão do relacionamento redentivo. Você quer amar alguém e você quer dizer que está amando alguém, desde que você coloque a palavra redenção depois da palavra amor, para mim tudo bem. Se você tirar a palavra redenção, não é disso que João está dizendo. E nem cite 1 João, porque não é disso que João está falando. Não são meras ajudas entre nós que João está dizendo. É amor redentivo. Ninguém tem maior amor do que esse, de ter alguém morrido por nós, de maneira que nós ainda éramos pecadores, mortos nos nossos delitos. Este amor de redenção que Deus pede que a gente leve adiante, demonstrando a redenção em Cristo Jesus. Então, a dimensão do relacionamento redentivo, a dimensão do aperfeiçoamento, onde Deus há de aperfeiçoar todos nós, a dimensão do comprometimento público, onde nós devemos manifestar isso diante de Deus, a dimensão do encerramento da nossa história, quando Deus nos chamar, a gente deve ter confiança, desde que a gente viva como crente, Deus pode nos chamar, porque o céu é para a gente crente. Não tem problema nenhum, tá bom? E a gente deve entender que isso é uma ordem. Amar a Deus e amar aos nossos irmãos. Equilíbrio, redenção, aperfeiçoamento, comprometimento público, encerramento e mandamento. São algumas das dimensões que, de maneira resumida, eu gostaria de trazer nesse dia em que nós comemoramos 34 anos de igreja organizada. Que sejam outros anos, tantos quantos forem, até que Cristo volte, dentro dessas dimensões do amor sobre todos nós.